Oi, gente. Hoje eu vou trazer. Meu nome é Stephanie. Hoje eu trago para vocês a resenha do livro Verônica Decidi Morrer, do Paulo Coelho. Eu já li alguns livros do Paulo Coelho e eu nunca tinha trazido resenha porque eu tive que reler, então essa é uma releitura. Na verdade, a maioria dos livros dele que eu li foram na adolescência. Esse livro, inclusive, eu li quando eu tinha 17 anos. E eu tava no segundo ano do ensino médio, devia estar no terceiro, né? Então eu já tava reprovando. E eu li, agora relendo como adulta, às vezes a gente tem que reler os livros que a gente leu quando adolescente, depois como adulta, pra ver se a gente gostou, um olhar de adulta, né? Então, tipo, mas eu gostei. E esse livro falou muito comigo na época e fala comigo adolescente, Stephanie adolescente, e fala comigo até hoje. Bom, eu gostei bastante. Eu vejo que tem muita gente que tem preconceito com o Paulo Coelho, com a literatura dele, mas ele é um dos autores mais lidos do mundo, mais seduzidos. E é uma pessoa que tem preconceito, as pessoas têm com a literatura dele, mas sem nunca ter lido. Só por ele ser quem é, pela posição política. Mas eu gostei bastante, eu gosto de alguns, tem uns que eu não gostei tanto. Depois eu vou falar um pouco mais, mas eu vou falar. Esse aqui foi lançado em 1998. Conta a história justamente da Verônica aqui, né? Logo no início ele já fala, assim, a primeira frase do livro já fala. Em 11 de novembro de 97, Verônica decidiu que havia afinal chegado o momento de se matar. Então, tipo, ela tinha 24 anos e ela não tinha, assim, problemas aparentes, que nem fala aqui. E ela era bonita, ela trabalhava numa biblioteca, acima de um convento, num quarto alugado, em cima de um convento. E então ela tinha que essa história se passa na Eslovênia, se dizer que é um país bastante frio, né? E então ela é eslovena e ela então tipo como decidiu se suicidar tomando uma dose excessiva de comprimidos, de calmantes para dormir. E porque ela pensou, se ela não conseguisse os comprimidos, então ela ia ter que cortar os pulsos, porque ela não queria fazer isso com as freiras, né? Ter que deixar o quarto todo sujo de sangue. E elas dizem que uma coisa que ela não faria era nada violento, porque ela não queria, assim, machucar os pais dela mais ainda. Por exemplo, não faria enforcamento, tiro, pular de um prédio, ela também não pularia, porque ela disse bem assim que os pais dela iam ter que reconhecer o corpo dela e assim, ó, com a morte da filha, eles iam terminar se acostumando. Mas um crânio esmagado é impossível de esquecer. Então ela pensou nisso tudo e decidiu por tomar comprimidos. Ela foi tomando um a um, né? E ela viu assim que não estava acontecendo nada, né? Que ela achou que ia ser mais rápido, né? E aqui ela fala as razões dela para cometer suicídio aos 24 anos, testando as coisas relativamente bem, eram questões assim mais assim filosóficas, hipotéticas. A primeira razão é que tudo em sua vida era igual. Uma vez passada a juventude, a tendência era que tudo passasse a decair, a velhice começasse a deixar marcas irreversíveis. A doença chegasse, enfim, continuar vivendo não acrescentaria nada, com 24 anos só, né? A segunda era a razão mais filosófica. Verônica lia jornais, assistia TV e estava a par do que se passava no mundo. Tudo estava errado e ela não tinha como consertar aquela situação. Então, tipo, as razões dela não são as razões geralmente que a gente vê para uma pessoa cometer suicídio, que geralmente é depressão, ou problemas financeiros, ou pior, problemas amorosos, que eu não acho que é uma coisa que seja válida. Acho que as pessoas se matar por problemas amorosos, por desilusão amorosa. Bom, mas enfim. Então, tipo, ela começou a passar mal, desmaiou, ficou inconsciente e quando ela acordou, ela estava no hospital. E não era qualquer hospital, era o hospital psiquiátrico de Villette. E daí ela acordou assim e pensou, não deve ser o céu, porque o céu não ia usar a lâmpada fluorescente, né? E ela descobriu que estava internada no hospital psiquiátrico. Então, tipo, outra coisa que daí o médico pegou e falou com ela, o doutor Igor, que é um personagem importante aqui no livro. O médico olhou o caso dela, uma moça jovem, bonita, com tudo pela frente, se suicidou, assim. E daí então ele, que tentando se suicidar, né? Então ele decidiu usar ela como um cobaia para um experimento que ele tinha em mente. E esse experimento, assim, eu não vou contar porque vai estragar a surpresa do livro, que só descobre realmente o que é nas últimas páginas, né?
Então ele decidiu usar ela como cobaia para esse experimento. Porque ele disse assim que o que causava a depressão, a angústia e a amargura era o vitríolo, que era uma substância assim que tinha no corpo que causava essa amargura que ela tinha. Então, tipo, ele decidiu colocar esse experimento. Eu não vou falar porque é bem interessante como você descobre qual é o experimento, né? Então ele foi lá conversar com ela e ele falou que ela tinha sobrevivido, né? Mas ela tinha danificado o coração dela muito gravemente. Então ela ia viver no máximo 5 dias. Vai ficar aquela semana ali. Daí, tipo, ela disse, então eu consegui o que eu queria. Mas só que depois ela ficou, assim, muito, assim, nervosa com a situação, porque ela pensou, uma coisa era morrer rapidamente pela ação rápida, né, dos comprimidos, que não foi tão rápido, mas outra coisa era ter que ficar esperando a morte 5 dias. O que eu vou fazer nesses 5 dias? Daí ela decidiu que não, que ela ainda queria se matar, né? Que ela ainda ia conseguir, nem que tivesse que fugir de lá, né? E daí daí fala assim, como aqui ele fala que ele fala assim sobre a pessoa que sobrevive, né, de uma tentativa de suicídio, pelo que a página me fugiu, mas assim, tipo que as pessoas não tem como julgar alguém que não tem por que julgar alguém que comete suicídio, porque só a pessoa que comete suicídio sabe a dimensão da sua dor. E eu vou trazer de novo uma história que aconteceu do meu vizinho, né, amigo da nossa família que se suicidou em 2018 e eu nunca julguei ele. Ele sofreu bastante para tomar essa decisão, ele tentou várias vezes, algumas vezes até conseguir, infelizmente. E, né, e tem gente que a primeira coisa que faz é julgar. E eu tenho uma tia minha que, quando ela soube, ela sabia que a gente gostava dele, estava sofrendo. A primeira coisa que ela falou foi: os suicidas não vão pro céu. Essa que era a preocupação dela, né? Tipo, então, totalmente assim, impróprio, né? Um jeito da pessoa falar, né? Bom, mas assim, continuando, o que. Tem outros personagens importantes aqui, que é a Zédica, que ela acaba mantendo assim uma afinidade com a Verônica. E assim, a Zédica tava lá porque ela tinha depressão, e ela ficou com depressão porque ela, ela começou a repensar, pensar. Ela estava casada com filhos, mas ela começou a pensar num amor que ela teve na adolescência e que ela queria reencontrar aquele homem. Daí ela se tornou amante dele, o primeiro amor dela, e daí depois perderam o contato e ela começou a ficar dia e noite pensando nesse amor, que ela não insistiu o suficiente, então ela não saía mais da cama, ela entrou em depressão e o marido dela não sabia por que exatamente que ela estava pensando, né? Então ela acabou lá em Villette, nesse hospital psiquiátrico. Então, tipo, dela acabou tornando como assim, uma amizade, né, com a Verônica. Daí a Verônica, né, ainda queria, né, cometer suicídio, né? Deixa eu ver. Então, outra coisa que teve que ser, a Verônica, ela, quando ela era, assim, adolescente, que ela queria mesmo era ser pianista. Os pais dela não gostaram, né, porque disseram que isso não ia ter futuro. Então, tinha um piano lá em Villette e ela começou a tocar tudo. As enfermeiras disseram que ela podia tocar à noite, porque as paredes eram... Sabe aquelas paredes que não passa o som, né? Então daí ela começou a tocar a música no piano, e o Edward, que é outro personagem importante, que é um rapaz esquizofrênico que estava internado lá fazia um tempo, ele gostava de ver, ele ia lá e ficava olhando ela tocar, assim, tipo, deslumbrado, e como se tivesse, assim... Não, ela olhava assim e dizia que ele não estava entendendo nada, né? Mas ele estava assim adorando assim ver ela tocar toda noite. Tem outra personagem que também é importante, que é a Mari, que é uma personagem que ela é uma mulher que ela foi internada, ela tem 65 anos e ela foi internada lá porque ela sofria de síndrome de pânico, mas ela já estava um tempo lá que ela não teve mais crises, mas ela se sentiu uma certa segurança em estar lá. E logo depois que ela foi internada, ela era advogada, né? Ela foi desligada do escritório, o marido dela pediu o divórcio, né? Porque ela foi internada e não continuou com ela até o fim, então ela já estava apta a sair, né?
E ela acaba chegando mais perto da Verônica, conversando com ela e sabendo, bah, que triste haver uma moça tão jovem. Todo mundo sabia, né, que dentro de 5 dias ela ia morrer, por causa desse problema, desse defeito no coração. Então, tipo, ela pegou e conversou com a Verônica e falou: bah, tu tem tão pouco tempo e tu não conhece exatamente a vida. Que ela devia realmente explorar o prazer dela. E podia ser com o. Ela pensou assim: acho que podia ser com o Edward. O rapaz, só posso pensar nele, o rapaz que vem sempre me ver tocar piano. Daí ela falou: não, mas ele é um rapaz bonito. A Verônica também concordava que ele é um rapaz bonito, né? Mas só que ela não poderia, assim, que nem ela falou, obrigar ele, né, a fazer alguma coisa. Então, o que que ela fez? Ela foi tocar piano e chamou ele e ela começou, assim, tipo, a pessoa assim, né, ela falou pra ela, né, que ela devia realmente, né, explorar o prazer dela, porque ela não ia ter mais isso, né, que eu acho que se o mundo fosse acabar, é o que todo mundo faria, né, transar, comer, beber, usar drogas, não sei. Era o que eu imagino, assim, que a maioria das pessoas ia meter o louco. Então ela pegou e começou a tocar pra ele e tirou toda a roupa e começou a se masturbar, assim, loucamente, sabe? E querendo que ele participasse, que ele tocasse nela, fizesse alguma coisa, mas ele ficava ali impassível olhando, né? Então ela tirou toda a roupa e teve diversos orgasmos na frente do rapaz e ele, assim, impassível, né, olhando. Então, tipo, daí no dia seguinte, o rapaz foi pra uma. Ele fazia terapia de TEC, que é terapia eletroconvulsiva. E daí ele chamou ela Verônica. E ela assim, não, mas como? Quer dizer, que ele tava ali, ele entendia as coisas, né? Então, disse, mas ontem você não tava comigo, você tá em outro mundo dele. Falou, não, eu tava lá. Então, quer dizer, ela ficou assim, desesperada, assim, com muita vergonha, não sabia o que pensar, porque quer dizer que ontem, quando ela tava lá, pelada, se tocando loucamente, ele tava lá vendo tudo e com consciência de tudo e, assim, não falou nada, não fez nada. Então, ela ficou desesperada, ele chamou ela e para ver a terapia eletroconvulsiva e ele foi ver e ela foi ver com ele, depois disso eles conversaram e, né, e começou a surgir um amor aí. E ela ficou, claro, envergonhada, mas depois começou a surgir um romance, né? E ele disse que sabia, né, que ela ia morrer, né, e que ela pensou assim, então ela pensou assim, eu vou pedir pro tutor Igor pra mim morrer lá fora, né, pra mim fugir daqui e morrer lá fora. E o Edward comentou toda a história dele, da esquizofrenia, porque que ele tava, o que desencadeou a esquizofrenia nele, os sonhos dele, as coisas então, tipo, eles desenvolveram esse laço forte e ela disse pra ele que ela queria ir embora dali, né? Não queria ficar mais ali. Então, tipo, o que acontece é o desfecho do livro, que é uma coisa bem interessante. Depois eu não vou falar, mas se você. Mas leia, não tem essa de. Eu não leio Paulo Coelho. É ótimo que eu não leio, assim que eu vou dizer que eu não leio, Olavo de Carvalho, não leio. Mas assim, esse livro do Paulo Coelho é um dos melhores, né? Mas assim, tipo, daí outra coisa que eu ia falar aqui que não tem a ver, assim, exatamente, que é que o doutor Igor, que é o psiquiatra de lá, daí fala assim, é grave forçar-se igual, provoca neuroses, é grave querer ser igual a todos, porque isso é forçar a natureza e ir contra as leis de Deus. Daí, tipo, eu achei isso muito incoerente o psiquiatra falar leis de Deus, falar de Deus, porque a maioria dos psiquiatras são ateus, né? Eu tô no meu terceiro psiquiatra, mas eu nunca falo disso, e se eu falei, ele já empurra o pensamento pra lá, porque eu acho que, porque teve uma época na vida em que eu não era ateia, né? Eu tive meu melhor psiquiatra, o Dr. João, beijo, Dr. João. Mas assim, eu acho que eles nem incentivam a pessoa a, sei lá, ser religiosa, né? Então, isso aí eu achei bastante incoerente, Paulo Coelho. Mas assim, mas eu gostei do livro, gostei bastante da releitura. Inclusive, eu tô relendo outro livro do Paulo Coelho, que o final é bem interessante, então não se vá por que os outros falam, porque é um livro bom, sim. Eu tô lendo O Demônio e a Senhorita Prim.
Não, tô dizendo não, comecei recém, li umas 2 páginas, que é um livro que eu também já li muito tempo atrás. Minha prima tinha esse livro e me emprestou, e eu li, eu procurei ele, só que eu procurava no sebo e eu procurava sempre no lugar errado. Eu não sabia que ficava na parte de livros esotéricos. Eu sempre procurava literatura brasileira, porque para mim a literatura brasileira, mas estava na parte dos esotéricos de muito tempo e eu não tinha visto, né? Então, essa provavelmente vai ser minha próxima resenha. Leia Paulo Coelho, leia o que você quiser, né? Mas não leio Olavo de Carvalho. Até a próxima, dá um like, tchau.